Aí, ó. Boa noite, Thaís, então, Boa oficialmente noite. agora. Seja muito bem-vinda aí ao projeto Personal DSX. Muito obrigado por ter aceito o convite. E é uma honra estar falando contigo aí, te acompanho há um tempão, pelo teu excelente trabalho nas redes sociais aí. Obrigado a você pelo convite, super feliz. Sempre bom compartilhar a nossa história. É, show de bola. Ó, E o que esse acontece por trás, né? Os exatamente, porque bastidores. às vezes as pessoas enxergam, principalmente hoje, né, as redes sociais aí, e enxergam só lá na frente, né? Mas aquele personal lá conseguiu porque tem grana, porque é de família, não sei o quê, ou a sorte e tal, mas não sabe o que o personal passou, né? Toda a questão, toda a história, tudo que tem por trás. Então é justamente isso, Thaís, que hoje eu quero conversar contigo e eu quero começar pelo começo mesmo. Eu quero começar pedindo para você se apresentar, quem é a Thaís, da onde a Thaís vem, e conta aí bem lá no início, Thaís. Você é de São Paulo, mas você nasceu em São Paulo, você morava em outra cidade, enfim, bem do começo aí, eu gostaria de saber. Eu nasci em São Paulo, né? Sempre morei aqui. Meu pai um tempo morou no interior, em Birigui, onde eu fui dar um curso lá da Spine Move, agora em maio e junho, então foi bem legal. E sempre morei aqui. Sempre gostei muito de praticar esporte, né? Uma coisa É. que eu moro numa vila, a minha casa aqui é uma vila, então sempre brinquei muito na rua, Ah, sempre brinquei legal. muito de bola. Enquanto as outras meninas gostavam de brincar de boneca, eu pedia bola pra minha mãe. Então eu tinha, tipo, todas as bolas que você pode imaginar. Pra gente Ah, jogar basquete, vôlei, futebol, tinha todas as bolas. você era bem moleque, então, assim, aquelas brincadeiras de Total, rua que hoje não tem mais, era contigo. total. É, Adorava. independente do esporte, ou tinha algum esporte mais, pendia mais para algum Não, esporte, assim, brincava de tudo. futebol? Eu brincava porque tinha E, bastante menino aqui, mas eu ia pro gol, né? Lógico, como menina. aham. E o que eu jogava melhor, assim, era basquete. Eu ia muito no Ibirapuera jogar basquete quando eu tava perto na época da faculdade. Ah, bacana. Mas E na tu escola, teve, assim, fazia todos os esportes possíveis na escola. isso que eu ia te pedir, como que tu era na escola? Tu praticava os esportes ou só fazia aquela educação física básica? Ou tu tinha alguma Não, desenvoltura educação para algum física esporte? básica. Eu sempre fui, tipo, esforçada, entendeu? Jogava assim, tipo. Não tinha muito talento, não. A escola que eu fazia, ela tinha treino de tipo segunda e quarta era vôlei, terça e quinta era basquete. Então eu fazia as aulas da, da- do currículo normal, fazia todos os treinos e às vezes eu tinha muitas amigas que eram de um ano antes que eu. Às vezes eu cabulava a aula e ficava na quadra. O professor era meu amigo, deixava. Então eu fazia assim, tipo, Ah, 3 aulas de educação física. Então eu sempre gostei bastante de esporte. Era aquela que eu tirava 9 e ah. 10. Eu gostei muito. Bacana. Teus pais também eram de praticar esportes? Tu teve algum incentivo deles nesse sentido? Ah, meu pai praticava, minha mãe praticava, alguma coisa assim que te A motivava minha ou era mãe por sempre vontade própria? praticou muito esporte e ela falou. Não, eu sempre gostei. Minha mãe, ela falava que ela só não fez educação física porque na época que ela ia prestar, precisava fazer prova de natação. E ela não sabia nadar. Olha Então ela só. acabou fazendo pedagogia. Só que, por exemplo, assim, ela dava aula na escola do estado e aí ela que dava aula de educação física para as crianças. Então, várias vezes eu ia lá na escola com ela, ficava fazendo a aula das crianças. Então, eu sempre gostei muito. Tanto que quando Bacana. eu prestei a faculdade achando que eu ia trabalhar com educação física escolar. Nunca pisei numa escola. É, acabou indo direto para a parte de musculação, esporte e tal. Exato. Ó, Show de eu me bola. formei, eu entrei na faculdade em 97, 1997. E me formei em 2000. Então vai fazer aí 19 anos que eu tô formada, né? Aquela Ah, época a gente não tinha muita opção. Ou era musculação, ou era sim. escola. Ou era esporte, né? Tipo, esporte de clube e tal. Então eu entrei, aí trabalhei com recreação no primeiro ano, aí no segundo ano eu já prestei uma prova de avaliação física para entrar na Runner.
Ah, Nunca tinha entrado. mas antes de nós começar nesse assunto, eu queria te pedir, tu começou direto na educação física, foi o vestibular que tu prestou e já entrou na educação física? Assim, sim, eu sempre quis fazer educação física, mas assim, um conflito em casa que meu pai queria que eu fizesse direito, né? Aí eu falei, não, quero fazer educação física, aí eu acabei prestando direito, não passei, também fiz daquele jeito, aí passei educação física e fiz. Foi logo de cara, assim, de primeira. Essa Então, mas eu questão achava aí, que eu ela... ia trabalhar em escola. Essa questão aí, ela é... Acho que uma grande maioria é assim, né, Thaís? Ainda mais quem se formou um tempinho atrás aí, que a educação física não tinha tanto respaldo, não era tão bem remunerada como é hoje, né? Na parte de academia, de personal. Então, eu também sou vítima desse preconceito aí. Acabei de fazer jornalismo primeiro. Nossa. É, Aí depois mas e foi aí? educação física. Mas e aí, Thaís, quando tu entrou na faculdade, como é que foi aí pra ti? Tu já começou trabalhando na área, na questão da academia? Tu tocou ali no assunto da Runner, como é que foi esse início pra ti na faculdade? Eu entrei na faculdade bem cedo, né? Eu entrei na faculdade com 16 anos. E o primeiro ano, eu trabalhei mais eu fiz de recreação. E eu nunca tinha feito academia, nunca tinha treinado numa academia, nunca tinha entrado numa academia. E aí eu lembro que eu aqui perto do Mauro do Itaim, tinha uma runner aqui no Juscelino, tipo, rodava de casa, a pé. Aí peguei e aí eu vi lá no mural da faculdade, assim, tipo, prova pra avaliação física. Aí eu falei, tinha um curso, você fazia um curso de um mês, e aí você prestava uma prova pra ver se você passava. Aí eu falei, não, acho que não custa nada, né? Aí eu fiz a prova lá, fiz o curso, fiz a prova e passei, nessa aqui do lado de casa. Aí trabalhei um ano com avaliação física, era só um ano, né, o contrato. E aí como eu tava trabalhando lá, eu podia treinar. Então eu comecei a fazer musculação, eu tinha 18 anos. E aí eu não sabia nada, não sabia o que era rosca, não sabia o que era um leg press, não sabia nada. E aí eu fiquei amiga lá dos professores, né, porque eu tava trabalhando lá. E aí ia ter uma prova pra ser professor. Isso eu já tava treinando há uns 8 meses. E aí também tinha um curso, e aí tinha uma prova pra você... Não, tinha uma prova primeiro, aí você fazia depois, se você passasse, você fazia um curso de 3 meses. Tipo um estágio, e aí depois pela própria Runner. Era contratado pela Runner. Pela própria Runner. Só que assim, Entendi. tinha uma prova e eu não sabia nada daquelas coisas. Aí eu peguei assim, um dos professores, meu amigo, falou assim, eu falei, mas ele falou, Thaís, vai abrir vaga pro professor. Eu falei, mas eu não sei nada de musculação, né? Ele falou, faz assim, vem aqui. Aí ele pegou assim, tipo, durante uma semana, ele pegou assim, por exemplo, bíceps. Me ensinou todos os exercícios, eu com o papelzinho lá, rosca direta, como que faz, e não sei o que, ajuste do banco, bababá. Aí eu fiz a prova e passei. Bacana. E consegui a própria unidade que eu já estava aqui perto de casa. Então eu só, tipo, exatamente, em julho eu saí da avaliação física e em julho eu entrei na musculação. E isso você estava fazendo a faculdade? Estava na faculdade. Meio do terceiro ano. Como naquela época não tinha CREF ainda, eu já fui registrada como professora. Não tinha o CREF. Então era lá registrada professora de musculação. Aí fiz a faculdade, fiquei lá na Runner, eu fiquei 4 anos e meio. Bastante tempo. Fiquei até 2003. E já aí tinha alguns personal trainer naquela época? Tinha algum personal perdido por lá? Bem pouquinho, mas já tinha. Tinha um outro. O meu primeiro personal foi nessa época. Foi um amigo meu, que é meu amigo até hoje. Foi meu primeiro personal. O personal que você... o teu primeiro cliente, no caso. Entendi. Primeiro cliente, exatamente. Foi nessa época, que é um grande amigo meu até hoje. Eu dei aula pra ele quase 10 anos. Bacana. Mas era muito menos, né? Era muito menos. Era coisa assim de você ter 1, 2 alunos, 3 só. Mas era assim, o foco era a sala de musculação mesmo. Ou a aula de ginástica, né? Tinha muita aula de ginástica naquela época, mas eu não tenho muita... Nunca fui muito de aula em grupo, não. Tá.
E dali, Thaís, tu ficou até o final da faculdade na Runner, trabalhando como professora Sim, nessa não, unidade? me formei em 2000, aí entrou o CREF, aí Aham. eu já tinha me formado, aí nem mudou o registro da academia, e aí eu me formei em 2000, fiquei lá até 2003. Aí eu saí de lá, fui para uma outra academia, ali no Jardins, que chamava Master, que era uma academia 24 horas, fiquei ali também 4 anos, só com musculação. Aí eu saí de lá e entrei nessa academia que é onde eu faço os vídeos hoje, que é a First. Lá na First eu trabalhei como professora de musculação. Aí lá eu fiz toda a carreira, fiz chefe de sala, aí fui coordenadora lá da academia. E eu e mais 2 amigas, cada uma era responsável por um período. E aí eu tenho uma das minhas melhores amigas que ela trabalhava comigo e a gente abriu uma empresa na época que era para dar treinamento para professor de atendimento para professor de musculação. Olha aí, ó, Né? já com Então a gente foco fazia no cliente, então. exatamente, né? Porque a gente via umas coisas assim e falava, ai meu Deus do céu, a gente tem que ajudar esse povo, sabe assim? Então a É isso gente aí. fez consultoria, né? A gente largou a coordenação para poder se dedicar mais a esse projeto e a gente deu alguns cursos, fez uma consultoria em algumas academias e era a questão era atendimento mesmo, né? Não tinha muita parte técnica, a gente queria era treinar os professores para dar um bom atendimento. Aí isso foi de 2004 até mais ou menos 2008, eu acho. E vingou Então, isso, Thaís, naquela época, porque hoje se fala muito, hoje é o desenvolvimento humano, né? Aquela questão do contato, e hoje está muito em voga, mas naquela época vocês conseguiram atingir algumas pessoas, já havia uma preocupação, porque vocês já estavam preocupados com isso, mas os outros, já tinha gente sim, buscando isso? essa academia que eu dou aula, lá que eu fui coordenadora, eles têm um apelo muito forte para essa questão do atendimento, né? Muito. Então, tipo assim, realmente um atendimento diferenciado. Então a gente fez um trabalho legal lá dentro, a gente chegou a fazer consultoria em outras 2 academias e fez algumas palestras. Mas é assim, né? O problema é a cultura, entendeu? Exato. Da musculação, dos professores de musculação, assim, entendeu? Tipo, vem a nós o vosso reino e tal, né? Não tem muita proatividade, mas na época foi legal, teve um feedback bom. Aí a gente organizou alguns cursos também, a gente organizou um curso de nutrição do Marcelo Ferro com o Felipe Donato e tal. E aí a gente viu que a gente estava, eu e essa minha amiga que também é da área, a gente viu que a gente estava mais organizando o curso do que dando o curso. E aí, como nenhuma das duas é dessa parte de marketing, de vendas, a gente começou a ficar meio estressado. Essa amiga, a gente está fugindo do nosso foco. A gente abriu a empresa para a gente dar a aula, né? E não para organizar para outras pessoas. E aí, Sim. uma dessas, disse, vamos dar um tempo e ver o que a gente faz? Ela falou assim, vamos. Aí a gente, tipo, parou, né? Mas, tipo, tudo numa boa por acordo mesmo, porque a gente tava se desviando do foco. E aí, nesse meio tempo, ela começou muito a estudar uma parte mais de coaching e eu continuei lá na musculação. Aí teve um grande ponto da minha vida, né? Na minha vida profissional. Teve essa primeira parte, virou as coisas pro momento que eu tô hoje, mais ou menos 2015. Eu dava aula, tava super bem já, tranquila, tipo, 15 anos de formada e tal. Já tinha, né? Trabalhava só com musculação e era daquelas que admito que era preconceituosa com essa questão do funcional, porque até então naquela época era muita questão de bola, borrachinha, blá blá. E aí, do nada, na vida, eu perdi praticamente metade dos meus alunos, assim, em 3 meses. Nossa. Assim, um foi viajar, o outro foi morar fora, o outro ficou doente, não sei o quê. Quando eu me vi, eu tava com metade da minha carteira, assim, em 3 meses, no meio. E aí eu falei, o que tá acontecendo, né? Tipo, num mundo específico, aí eu comecei, eu sou muito de questionar, né? Por que tá acontecendo? Aí veio assim pra mim, você precisa voltar a estudar. Porque assim, musculação eu já tinha feito bastante coisa e tal, mas meio que seria mais do mesmo, né? Mais do mesmo, exato. Vou começar a estudar uma coisa diferente. Aí falei, vou estudar funcional. E aí comecei a entrar fiz
o curso de... O primeiro curso de funcional que eu fiz foi o de Querobel do Arte da Força, né? E aí ali eu já vi que, nossa, tipo, mobilidade zero. Tem uma coisinha ou outra lá de mobilidade, eu falava assim, meu Deus do céu. E em 2015 Já percebeu que precisava aprender bastante lá. Tava parada no tempo. Dura. Pensa na pessoa que era dura igual um pau. Eu falo assim, gente, tipo, vocês veem o que vocês veem hoje em dia, vocês não sabem o quanto eu suo pra conseguir aquilo, assim, porque não tenho genética favorável nenhuma pra isso. E aí fiz o curso de Querobel, fiz o integrado lá e tal, e eu fiz o curso do Core 360, e aí eu fiz o curso do GAF, que é o Flow hoje em dia, né? Na época era com o Alexandre. E aí eu fiz o curso, e nisso já, tipo, no que eu voltei a estudar, já voltaram os clientes, sabe assim, era tipo, a vida falando, era pra isso que eu tinha te dado essa pancada, você aprendeu, então toma de volta. Aí já me estabeleci de novo e tal, e comecei a estudar o funcional. Aí eu fiz o curso do GAF, naquela época eram 5 módulos. E aí eu fiz 4 módulos aqui em São Paulo, e aí ele abriu, porque ele ia expandir, ia virar Flow, né? Porque daí ia ser o Brasil inteiro e tal, não sei o quê. E quando eu tava no 4º módulo, ele abriu, tipo, vaga pra professor, pra poder dar nas cidades e tal, né? Aí eu falei assim, ai meu Deus do céu, será? Porque eu nunca tinha feito nada de funcional na vida. E isso foi mais ou menos em que época? 2016. 2016 para 2017. 2016, final de 2016. Já se sabia bastante do funcional, né? Então, assim, aí eu já tinha feito o Arte da Força, já tinha feito o Core 360, já trabalhava com funcional, né? Mas ainda bem misturado e tal. E aí eu falei, você quer saber? Eu vou me inscrever nesse negócio. Se eu passar, eu passei. Se eu não passar, não passei. Não sei o que lá. Aí eu mandei uma mensagem pra ele. Ele falou, vai ter o treinamento em janeiro e tal. Se você quiser vir. Aí eu fui. Aí a gente fez lá o treinamento. E passei. Aí eu ia assumir as turmas aqui de São Paulo. Pensa numa pessoa... Foi aí que eu comecei a estudar de verdade. Porque você vê assim, né? Quando você vai estudar, porque você quer aprender uma coisa, agora quando você vai estudar para ensinar outras pessoas, tipo, é diferente. E mais assim, tinha um módulo lá de treinamento avançado, eu ralei. Eram movimentos complexos, assim, do funcional e movimentos integrados. Eu não sabia bater uma bola na parede, entendeu? Quando eu fiz o curso, eu aprendi lá. A tua especialização começou aí. A especialização propriamente dita começou aí. Exatamente. Foi aí eu tive que ralar, tinha plataforma online, plataforma online, treino. Meus treinos naquela época eram voltados para melhorar minha performance, né? Eu não sou atleta, mas eu sei a técnica e eu sei, tipo, fazer pelo menos para demonstrar, né? É o mínimo, então, né? E aí eu assumi essa turma. Que a gente precisa, né? A gente como personal. Eu assumi essa turma do Flow durante 2 anos aqui em São Paulo. Aí eu parei passado. E junto com essa história... Posso continuar? Claro, por favor, continua. Fique à vontade. Junto com essa história, a pessoa Thaís, que era muito dura, em 2015 eu rompi o ligamento do joelho, aí eu operei o cruzado anterior do joelho esquerdo. E aí eu fiz o curso do GAF e tal, comecei a trabalhar com estabilidade lombar e eu vivia travada da coluna. Tipo assim, sempre com dor, sempre toda travada. E aí eu conheci uma fisioterapeuta, né? E aí eu comecei também a trabalhar essa coisa da mobilidade, foi uma coisa meio junto. E aí eu comecei a entender mais de estabilidade lombar e tal, não sei o quê. E aí eu comecei a desenvolver um trabalho junto com ela, né? Bacana. Ainda não tinha entrado pesado nessa parte de mobilidade. E aí o que aconteceu? Ela é fisioterapeuta, falou, Thaís, ela é especialista em coluna, ela falou, eu tenho um problema. Eu tenho um monte de paciente que eu preciso que faça atividade física, porque é parte do tratamento, né? Eu arrumo ele aqui, só que ele tem que fazer exercício para ele ter a vida dele normal. Só que eu não tenho ninguém que eu confie
para poder dar aula. Porque eu comecei a fazer permuta com ela. E aí eu comecei a dar treino para ela começou a pegar confiança no meu trabalho, porque ela também tinha cirurgia de coluna. E aí a gente começou a fazer, ela falou, vou começar a te indicar uns alunos. Aí ela começou a me indicar os alunos, tipo, que operado, não operado e tal, mas todos com questão de lombar. E aí a gente foi desenvolvendo um trabalho. Então hoje os meus alunos de personal, praticamente todos têm essa questão de lombar. Praticamente todos. Por isso que eu até montei a certificação, né, da Spine Move. Então, aí eu falei assim, tem uma coisinha antes, que vou voltar um pouco. Aí eu peguei e falei, fica à vontade. Vou fazer quando eu pensei de fazer o negócio para dar aula para professores do Flow, né? Eu falei assim, para mim foi muito desafiador, porque eu sempre tive vergonha, não dava nem aula de ginástica para não ficar na frente de todo mundo, não ter que falar e tal, não sei o quê. Aí eu falei assim, muito. E aí eu tava com essa minha amiga. Super. Essa minha amiga que foi minha sócia, ela começou a fazer os negócios de coaching. E nessa época, ela falava assim, a gente tem que achar o propósito. Eu falei, meu propósito é ajudar pessoas, né? Através da minha área, da educação física, tal, não sei o quê. Aí quando eu fui fazer o negócio da Flow, eu falei, poxa, eu tenho aqui uma ferramenta para ajudar pessoas a ajudar mais pessoas, né? E quando a gente está no personal, a gente tem ali, sei lá, a quantidade limitada de alunos, de pessoas para ajudar, né? Que seja muito 15, 20 alunos, sei lá, 12, mas são aquelas pessoas específicas. Eu falei, poxa, agora eu vou conseguir ajudar pessoas que vão ajudar muito mais pessoas. Então isso vai multiplicar essa corrente e esse meu ajudar as pessoas. Então isso foi uma coisa que me deixou muito feliz quando eu parti para essa coisa e que fez eu ter forças para superar as dificuldades, sabe? Assim, aquela coisa, quando você vai lá para frente, você tem medo, não sei você, mas eu, tipo, a questão de julgamento, a questão que você tá se expondo, né? Será que eu sei? Será que eu vou conseguir e tal? Exato. E aí, nesse mesmo tempo, antes um pouquinho da Flow ali, quando eu comecei no funcional, aí eu comecei também por uma parte de questão espiritual, a gente precisa sempre ajudar as pessoas. Então, falava assim, que a gente já tem a maneira de ajudar as pessoas pelo dinheiro, pelo tempo, ou pelo seu dinheiro, com o seu tempo, né? Ou com o seu trabalho. Aí eu falei assim, nesse momento eu não consigo fazer um serviço social. Aí eu falei, vou usar meu Instagram para ajudar, para dar informação para as pessoas, né? Porque é o meu trabalho, é o que eu sei fazer e eu vou disponibilizar o que eu estudo, o que eu sei, que não é muito mais, eu gosto de estudar. E aí eu comecei a fazer essa parte do Instagram profissional, que casou junto com a Flow e tal. E aí venho fazendo isso até hoje. Muito, muito, muito bacana essa tua visão, né, de querer ajudar o próximo, né? Eu me inspiro muito no teu Instagram, né? Eu acompanho faz muito tempo e 16.600 pessoas também, né? Começou lá atrás. Começou em 2015, mais ou menos, que eu abri mesmo o Instagram pra parte profissional. Aí ano passado eu parei de sair da Flow, porque eu tinha esse projeto de montar uma certificação para ajudar outros profissionais a trabalhar com esse público que tem dor lombar, né? E eu ficava procrastinando, tipo, com medo e tal. Aí eu falei, não, tá na hora de fazer. Aí eu saí, pude me dedicar e aí lancei a certificação esse ano. Em paralelo a isso, em 2017, eu já estava, né, no Flow, já estava estudando mais, ia vir o FRC aqui pro Brasil, só que ele era super pouco conhecido ainda. Eu conheci por causa do Alexandre, comprei a passagem para ir pro Rio de Janeiro, tal, mas acabou não tendo pessoas suficientes no curso, né? Porque era um curso caro, tá? Não fechou tudo. E aí não teve o curso. E por causa disso, isso foi em julho, e por causa disso, eu acabei conhecendo, né? O Instagram deles também estava começando, essa divulgação e tal, não sei o quê. Tá travando muito o meu? Não, tá tranquilo. Tá bem de boa. Pra mim aqui tá ótimo. Não, eu tô no 4G. Tá, porque eu tô no 4G aqui, não tô nem no Wi-Fi. E aí eu comecei a seguir o pessoal. Beleza. Aí,
em setembro daquele ano, eu ia para os Estados Unidos de férias, visitar um amigo meu, e a gente ia fazer um curso de força e condicionamento físico lá, que ia ser um final de semana. Era um curso, tipo, eu falei, ele falou, vamos estar aqui, vamos fazer? Eu falei, vamos. Aí beleza, aí a gente tava lá em Miami, eu cheguei na semana, o curso ia ser no final de semana. Cheguei tipo no sábado, assim, na terça-feira vai aparecer um furacão. Vai aparecer um furacão. Eu sei que foi aquele furacão Irma, a gente teve que sair de Miami. O furacão passou em Miami exatamente no final de semana do curso. E aí eu ia receber meu dinheiro de volta. Aí a gente tava numa outra cidade, a gente teve que sair de Miami. E aí eu vi o coach que eu faço, né, o Zac, com um programa de mobilidade online. Aí eu falei, eu tava lá, passando por aqui, você quer saber? Vou receber esse dinheiro de volta, eu vou testar. Porque eu sempre fui uma pessoa assim que eu gosto muito de aprender, de praticar e depois estudar. Entendeu? Muita gente gosta de estudar e depois praticar. Eu gosto de praticar, entender o que acontece no meu corpo para ir mais profundo. Então eu falei, vou fazer. Aí eu lembro que eu tava lá, tava passando furacão e ele tinha pedido uns vídeos de alguns movimentos para eu mandar para ele poder montar. Não era esse tipo de aula hoje, né? Que antes era mais individual. Aí eu lembro que tava passando furacão lá e para ele. Né, filmei e mandei para ele por e-mail para ele poder montar a planilha. E isso foi uma coisa, tipo, muito decisiva na minha vida. Porque eu não tinha... Eu lembro que o que fez eu realmente prestar atenção nessa coisa de mobilidade foi que, assim, teve em 2017 mesmo, 2017, eu ia fazer um curso de Clubbell lá no Rio de Janeiro. E aí eu fui dar um salto, isso era na sexta, né? O curso era no final de semana. Na sexta-feira eu fui dar aula às 7 horas da manhã, fui dar um saltinho, assim, mostrar a aterrissagem do meu aluno num lugar, assim. Caí de mau jeito, rompi o menisco. Fui pro curso, assim, tipo, pedi uma cadeira de roda pra ir do aeroporto lá até o negócio do lounge e tal. Aí um amigo meu fez uma liberação, consegui fazer o curso, o que deu. Aí eu sempre falo, né? A Celina, ela tava lá dando a aula, ela e o Bernardo, e ela falou assim, aí eu falei, machuquei o joelho e tal, só que ela falou, vem cá, faz esse movimento aqui, e era uma mobilidade de quadril, né, mas não saiu nem perto de sair alguma coisa, né, tipo, eu olhei pra cara dela e falei assim, como assim você quer que eu faça isso? Ela falou, olha, se você quer cuidar do seu joelho, cuida do seu quadril. Aí aquilo pegou muito forte pra mim, sabe, aí rolou essa história isso foi em agosto, foi um mês antes de eu ir viajar. Aí eu falei, você quer saber, eu vou investir nesse negócio de mobilidade e tal. E aí comecei a fazer o programa do Zac, que é a metodologia do FRC, né? O Key Stretch. E aí, meu filho, foi só alegria. Eu, tipo... Foi um divisor de águas. Muito suor e muita alegria. É um programa que, tipo, eu entendi o que é realmente um treino de mobilidade, né? Tipo, que é bem diferente dessas coisas que a gente tá acostumado a ver por aí, que é mais um movimento. Então, o que fez pela minha vida, não tinha como eu não me apaixonar, entendeu? Eu não conseguia ficar, tipo, eu agachava 90 graus, porque eu não conseguia, tipo, agachar demais. Hoje em dia, meu joelho tá aqui, às vezes tem um condromalácia, ele apita, mas assim, eu fico de cócoras, eu faço tudo. E liberdade de movimento, entendeu? E você... Resolveu o teu problema, tu aplicou em ti, tu ficou surpresa com isso e aí que tu resolveu ir mais a fundo para passar esse benefício para os outros. Né? Isso. Aí em 2018, ano passado, eu fui fazer o curso, em setembro, fiz o curso, aí adorei. Em São Paulo? Não, lá em Miami. Aqui eles não lá no Brasil. Tá lá. Aí voltei lá para casa do meu amigo, fiz o curso lá. E aí fiz o curso em setembro e agora em maio eu fui de novo para fazer o Key Stretch. O FRC, eles é uma coisa mais voltada para o 1 a 1, né? É a metodologia, você aprende as técnicas, toda a ciência por trás da técnica e tal, só que é uma visão voltada de 1 para 1. Eu vou olhar você, vou te avaliar e vou trabalhar nos seus pontos fracos. E o Key Stretch já é uma visão de, tipo, aplicar a metodologia em grupo.
né? Olha que Então eu fui interessante. agora em maio de novo e fiz esse segundo curso. E assim, tipo, eu vivo isso, né? Todo dia. Eles Pode têm falar. eles têm essa certificação só presencial, é isso? Só presencial. Só presencial. Eu Quantos tenho dias tu acesso ficou? à plataforma vitalícia. Não, é um final de semana. Final de Mas semana. assim, é um final de semana lá, né? Porque eu falo, eu tenho acesso à plataforma até pro resto da minha vida. Ainda bem, porque eu vou assistir isso pro resto da minha vida. Porque é muita informação. É muita coisa. Então. Essa questão de mobilidade, ela envolve, é muito amplo, né? Não tem como tu sintetizar no final de semana e tu não tem como parar de estudar isso, né? Isso é uma coisa que toda hora, né? Tem que estar aprendendo. E essa metodologia, assim, são muitos princípios, entendeu? Muitas técnicas, então, tipo, onde tudo importa, cada um serve para uma coisa, para agir no tecido de uma maneira, então, tem que estar estudando muito. Olha, desde que eu comecei lá, a época do funcional para cá, vou te falar que eu estou estudando mais do que eu já estudei toda a minha vida. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, Thaís, em relação a ser personal trainer em São Paulo, que é um mercado altamente concorrido, tem muito personal trainer, tem de todos os perfis, atende todas as classes, tem todos os espaços, todos os tipos, enfim, acho que é o maior centro aí. Como que você faz hoje para se posicionar em relação a isso? Como que a Thaís faz para hoje ter uma carteira de clientes satisfeito, ter clientela? Como que a Thaís se posiciona em relação a isso no mercado hoje? Eu acho que uma coisa muito importante para quem é personal, não só aqui em São Paulo, mas como em qualquer lugar, é você ter um nicho, entendeu? Porque fazer mais do mesmo, todo mundo já faz, mas assim, qual é o seu diferencial? Entendeu? Por que eu vou treinar com a Thaís? O que a Thaís tem de diferente? Então eu fui muito por essa parte, eu trabalho em conjunto com essa fisioterapeuta, né? Então a gente faz um trabalho multidisciplinar e eu cuido dos clientes, dos clientes dela e de pessoas que vêm de indicação dos clientes dela, entendeu? Que geralmente tem essa questão de problema de coluna. Então é um lixo que, tipo, tem pouquíssima gente, por isso que eu até falei, quero ajudar as outras pessoas, porque falta gente no mercado, entendeu? Falta gente que os próprios fisioterapeutas tenham confiança para indicar. Então, esse é o meu... E eu trabalho isso com o treinamento funcional, né? E aí fui colocando mais a parte de mobilidade. Então, hoje em dia, o meu treino com os alunos tem a parte inicial de mobilidade e aí depois tem a parte de treinamento funcional. Muito. Aí, depois que a pessoa ela regulariza, né? A gente pode treinar tudo com ela. Ah, bacana. Todos os meus clientes praticamente têm questão lombar. Tu trabalha atendendo individualmente, um por um, em academias. Tu não tem o teu próprio espaço, né? Tu atende em academias. Não. Eu atendo numa academia só, que é essa que eu filmo os vídeos, o resto tudo a domicílio. Pego minha motinha e vou pra cima e pra baixo. Ah, bacana, show de bola. Show de bola. E, Thaís, me diz uma coisa, eu vejo teus vídeos são sensacionais ali, só nos teus destaques ali a gente já tem um monte de aula, né? Um monte de ensinamento. Tu recebe muitas dúvidas de outros personal trainers pelas redes sociais? A galera se interessa por essa área? Como que é? Porque assim, eu te pergunto isso porque da mesma forma que tu tem um nicho de mercado, na minha cidade, que é uma cidade menor, a gente acaba tendo que fazer um pouquinho de cada coisa, mas eu também tenho esse detalhe do funcional para reabilitação, para a questão da mobilidade e tal. Eu me destaco um pouco em relação a isso também, por isso que hoje eu estou muito bem. E daí o que eu queria te pedir, assim como eu fui te pedir para te entrevistar hoje, eu queria saber se tu é muito procurada pelos outros, se tem muita procura nesse segmento, porque tu dá informação de graça, mas a galera te procura para essa informação também. Como é que é, Thaís?
Ó, entra em contato comigo pedindo material para estudar, se eu tenho material de referência da questão de mobilidade. Não tem. Aqui em português não tem. O que eu estudo é toda pela plataforma do vídeo. Então, tipo, que tem são estudos sobre tecido conjuntivo mesmo. E às vezes eu tenho um livro até que eu passo em PDF para todo mundo, se souber ler inglês. Mas perguntam, sempre tem umas pessoas assim que a gente conversa mais, que pedem dica, que perguntam, que são mais interessadas. Mas tem uma relação com o pessoal do Instagram. Show de bola, depois eu vou querer todos esses contatos aí, Thaís. Esse material aí também me interessa. Sim. Show de bola. Hoje eu acabei montando o curso, né? Como é que funciona? Como é que funciona o teu curso? De mobilidade. O da Spine Move, que é o da coluna, teve ferramentas mesmo para trabalhar com a pessoa que tem dor lombar, que é tipo em conjunto com o fisioterapeuta. Então a gente não é reabilitar, é dentro da área da educação física, entendeu? Mas é você pegar, você saber o que fazer, o que não fazer com o aluno, entendeu? O que vai melhorar, o que vai prejudicar, exercícios corretos e tal. E o da mobilidade eu ensino 2 técnicas dessas que tem lá no FRC, porque ainda não tem aqui no Brasil. A gente está tentando trazer, né? Tô conversando para eles, a gente já tem lugar tudo para ver se eles vêm, mas é um pouquinho complicado. Mas enquanto isso eu tô preparando o terreno, né? Com 2 técnicas, que é o CARS e com o Pails and Rails, que já é muita coisa. Então eu ensino direitinho. O da coluna são 2 dias e o da mobilidade é um dia inteiro. Bacana. E aí, se a gente for ver, né, Thaís, quando tu deve ter começado a estudar também tudo isso, tu vai ver que essa questão da mobilidade é a base, né? Se tu não tem mobilidade, às vezes eu aplico muito isso no meu dia a dia. Às vezes eu recebo um aluno que eu agacho com 100 quilos. E aí tu vai ver essa questão de mobilidade de quadril, de joelho, é totalmente precária. E aí tu começa a trabalhar com ele essa parte, tu vê que, nossa, que isso é a base e não é feita, né, hoje em dia, porque também a gente não aprende isso na faculdade, né? É uma grande carência. É um assunto muito novo esse. A gente não tinha noção. Antes de vir essa questão do treinamento funcional e tal, a gente nem sabia. Era só treinar músculo e taca pau. Agacha aí até onde dá ou vai até o fundo do jeito que deu. E a gente não... eu não tinha como... Não dá pra julgar um pouco. Agora mais porque tem muita informação, né? Mas antes a gente não sabia, né? E assim, é o que eu falo assim, quando você tem uma dor... E essa dor é aquela dor que te preocupa, que é uma dor errada. É a dor na múscula ou é uma dor na articulação? É na articulação. Então, treinar a articulação vem antes de treinar o músculo. Entendeu? Porque se a gente está falando em biomecânica, a gente está falando, por exemplo, no sistema de polia. Como que eu vou fazer uma força, gerar uma força boa se a engrenagem está ruim? Entendeu? Se você está lá no aparelho da musculação e ele desencaixa o cabo, vai vir torto o negócio. É isso que a gente faz com o nosso corpo quando a gente força um padrão de movimento errado. Entendeu? Quando você não tem mobilidade. Aí acaba compensando e gerando força onde não devia, né? Thaís, e em relação aos teus clientes, olha só, a mobilidade ela é uma coisa nova, é uma coisa que faz parte, é uma base, tá? Tudo bem, até aí, ponto. Só que hoje as pessoas procuram o treinamento personalizado, as academias, enfim, o personal, para hipertrofia, para queima de gordura, para estética, enfim. Eles não sabem dessa parte de mobilidade. Como que é a aceitação aí em São Paulo? Como é a aceitação dos teus alunos quando tu aplica essa questão da mobilidade? Quando tu para explicar para ele essa questão? Porque eu te pergunto isso em relação ao seguinte: muitas vezes a gente precisa explicar para o nosso cliente, para o nosso aluno, o que ele precisa fazer. Mas muitas vezes ele não quer, ele vê aquele negócio no Instagram de outro, ele vê na TV, o cara suando, o cara sofrendo, e ele quer aquilo lá, porque é aquilo que vai dar o retorno. Ele acha que é aquilo que vai dar o retorno. Como que tu consegue
passar para o teu cliente essa informação da necessidade, de que ele precisa fazer isso, de que a mobilidade é importante? Como que você age no... No, no meu caso, é assim, como eu trabalho com meus alunos especificamente, tem essa questão de coluna, então assim, eu falo, você tem que fazer isso porque você tem que ficar bom na coluna, entendeu? Isso é parte do que você precisa para ficar bom. Eu não tenho mais alunos hoje em dia com essa questão só estética, de hipertrofia e tal. Tenho alunos que querem qualidade de vida, que querem performance e tal, mas não com esse viés tão estético. Mas para quem tem esse público, eu acho que a maneira mais fácil de você entrar e influenciar é o aluno vendo você fazer. Entendeu? Se o aluno vê você fazer, por que meus alunos também, eu já chego falando e eles acreditam no que eu tô falando? Porque eles abrem lá meu Instagram e estão fazendo aquilo todo dia. Entendeu? Então, tipo, eu não tô falando pra você porque eu estudei falando que é bom, eu tô falando pra você porque eu vivo isso todo dia, eu tive isso de melhora, e aí a pessoa começa a fazer, porque acho que a questão da mobilidade é você passar o primeiro ponto, entendeu? De, tipo, ela fazer pra começar a sentir os benefícios. E depois que você sente os benefícios, você não quer mais parar de fazer. Exato. Entendeu? É quebrar esse primeiro bloqueio. Mas... eu falo, você só vai... a melhor maneira de você influenciar alguém é sendo exemplo. Né? Então, você chegar pro seu aluno, que você quer que comece a treinar mobilidade, só que você não faz, inconscientemente, ele não vai gerar muita credibilidade naquilo. Entendeu? É a questão do exemplo, né? Não é só faço o que eu digo e não faço o que eu... faço o que eu digo e não faço o que eu faço, né? Tem dor, né? Exatamente. Então, eu acho que vai muito... É uma questão de um trabalho de consciência que o personal tem que fazer com o aluno dele. Entendeu? Aí você tem que atacar o ponto fraco do cara. Ou é uma dor, tipo, você tá com dor na coluna, ou você tá com dor no joelho, é por causa disso, disso e disso. Eu quero agachar profundo. Ó, eu sei que você quer agachar profundo, mas você tá vendo aqui que se você agacha muito, a sua coluna vai pra frente. Eu gosto muito de... tipo, você tem que ter... uma coisa é você... passar exercício, outra coisa é você ensinar, né? Então, eu acho que você ensinar o seu aluno, você dá consciência para ele, dar um pouco mais de trabalho, mas é um trabalho que vai ser base, entendeu? Você vai ter repercussão. Então, você vai chegar para ele quer fazer alguma coisa que ele não tem condições, você vai explicar para ele por que ele não vai conseguir fazer. Porque você não consegue fazer agora, mas se a gente fizer isso, você vai conseguir fazer. Ah, mas eu quero fazer isso aqui você vai se machucar, eu não vou te passar. Entendeu? Tem muitos profissionais que têm medo de falar que não vai fazer tal coisa, ou que precisa fazer tal coisa por medo de perder o cliente. Eu não concordo. Entendeu? Uma coisa, aquilo que... um a mais que a pessoa gosta também, tipo, eu trabalho só com funcional, mas o meu aluno gosta de fazer uma rosca porque ele quer crescer o bíceps. Por que eu não vou colocar no meio do treino? Entendeu? Qual é o problema? Mas não tô ferindo a saúde dele, entendeu? Não tô colocando a saúde dele em risco. Tô fazendo algo que ele gosta e que eu acho que tem que ser prazeroso pra pessoa também. Eu tenho que fazer o que eu gosto, né? Nem eu faria. Mas é uma questão de você falar, você precisa disso. Entendeu? Você precisa disso para poder ter uma melhor performance, pra gente conseguir agachar melhor. Só que com o tempo vai te machucar, você vai sentir dor. E conversar, entendeu? Mostrar. Uma pessoa mostra ela fazendo, entendeu? É aquele lance do vende o que ele quer e entrega o que ele precisa, né? O equilíbrio dos dois, com certeza. Mas... Thaís, tem que conversar, tem que explicar, tem que... Não, show de bola. Não, só queria te perguntar em relação agora uma pergunta bem pessoal, assim, a tua opinião, na verdade, em relação ao futuro da nossa profissão. Hoje, o teu Instagram, ele bomba ali, tem muita coisa muito legal. Até quem não segue ainda a Thaís, é Thaís Pacheco Personal, né? Thaís com TH. E tem muita informação e tal. Como tu vê a nossa profissão lá na frente, Thaís? Tu acha que a gente vai conseguir fazer essa questão do personal estudar mais, se preocupar mais? Que nem tu começou lá em 2000 e... agora não lembro a data, a trabalhar com vendas, com atendimento. Tu acha que a nossa profissão ainda... a minha opinião é que ainda está engatinhando nisso.
Mas como que tu vê lá na frente o personal trainer? Olha, eu acho que tá engatinhando, ainda tá engatinhando, mas já tem muito mais pessoas interessadas do que se tinha antes. Acomodado sempre vai ter, tá? Em qualquer profissão, em qualquer coisa. Hoje em dia, por causa da informática, né, da tecnologia que a gente tem, as informações estão muito acessíveis, né? E isso ajuda. Só que assim, querendo ou não, é uma informação mais superficial. Só que isso desperta o interesse das pessoas se aprofundarem. E assim, quem não um dia o mercado está muito competitivo. Se você não estudar, você vai ficar para trás. Entendeu? Antigamente, quando saía alguma coisa de treinamento, por exemplo, nos Estados Unidos, demorava 10 anos para chegar aqui no Brasil. Agora é praticamente imediato. Entendeu? Por isso que eu falo sempre aqui no pessoal, estuda inglês, porque você vai ter atualizações, estudos, cursos que, tipo, estão sendo lançados agora no mundo. Né? Então eu falo, estuda, porque para mim o inglês foi fundamental para abrir as portas. Eu cheguei a começar 2 pós-graduação, uma de treinamento funcional que eu não gostei, terminei, falei, você quer saber? Tira esse preconceito que você precisa ter uma pós-graduação. Eu comecei a investir em certificação internacional. Porque daí eu tô trazendo coisas novas, entendeu? Que não estão chegando, não tem aqui ainda. Ou são novas e são coisas que todo mundo precisa, que tipo, tá aí pro pessoal saber e aprender, que tá disponível por causa da tecnologia. Por causa disso eu consigo acompanhar um perfil, aí eu me interesso pro curso, vou fazer o curso lá fora, entendeu? Mas se você parar de estudar, o nosso corpo humano, ele é uma coisa muito louca. E o tempo inteiro tô se descobrindo coisas novas. Esse negócio só de seca a barriga, tá? Uma hora vai acabar, sabe por quê? Porque as pessoas estão ficando cada vez mais doentes e cada vez mais com dor. Entendeu? Então, aquela pessoa que tá aqui hoje com 20, 30 e não se preocupa muito com essa questão do corpo, de cuidar do corpo interno, não só da aparência, vai chegar lá com 40 com dor, entendeu? Tem a pessoa que tá estressada, Então, a nossa área só tem a crescer. Só que ao mesmo tempo que eu acho que ela só tem a crescer, também você vai ter que para você se destacar, como vai ter muita gente, você vai ter que fazer algo a mais. Vai ter que acompanhar esse crescimento, né? Esse destaque que a gente está tendo, né? A nossa profissão está tendo, né? Exatamente. Eu acho que assim, o profissional de educação física está mudando, né? Antigamente tinha muito aquela coisa de reclamar da vida, entendeu? Não fazer nada e reclamar da vida, que não tem aluno, que não tem isso, que não tem aquilo, e não fazer nada para mudar. Hoje em dia o pessoal está muito mais interessado. Eu vejo bastante. Muito mais, o pessoal tem muito mais cursos hoje em dia, o pessoal está investindo mais. Então até isso está melhorando. Eu também vejo de forma geral que hoje o pessoal está buscando mais em todos os pontos, né, Thaís? Porque antes, como tu falou lá no início, antes era uma questão bem de músculo, de força, de estética, né, e tal. E hoje já se sabe que precisa de muito mais, né? Desde uma questão de gestão, de tempo, de dinheiro, né, um monte de coisa que tu precisa também ir em busca, né? Não só a técnica, né? Exatamente, tudo, relacionamento humano, né? O cliente, ele compra o seu serviço, mas ele compra você, que entrega o serviço, né? Não só o seu treino. Você pode ter o melhor treino do mundo, se a pessoa não vai com a sua cara, ou você não atende ela bem, ela não se sente bem com você ali, ela não vai fazer. É confiança, é tudo, né? Eu falo, poxa, tipo, eu acho que os profissionais às vezes tinham que ter um pouco mais de consciência de que quando uma pessoa te contrata, por mais que ela esteja pensando em estar te contratando para ficar com gominhos, tal, você como profissional da saúde tem que entender que ela está entregando a saúde dela na sua mão. Né? Então isso é uma super responsabilidade. Se você quiser ali com a pessoa pode ajudar ela muito, mas conheço muitos casos de que profissionais machucaram os alunos também, né? Então, ter muita consciência, cuidado, respeito pela pessoa, que é um ser humano. Né? Exatamente, eu penso exatamente da mesma forma. Thaís, tá muito massa o nosso papo, tá muito legal, mas eu não quero te roubar muito tempo aí, tá? Tu deve acordar cedo amanhã, que nem eu, e a galera aí que também acorda cedo para atender. Mas eu gostaria que tu, antes de dar um recado
se despedir da galera aí, falasse um pouco do teu curso, como que funciona e tal, como que é. Faz um merchan aí teu. Lógico. Agora, dia 14 de setembro, vai ter o workshop de mobilidade aqui em São Paulo, né, que eu vou entrar bem nos conceitos da articulação, do porquê que a gente tem que treinar a mobilidade, como se treina a mobilidade, como se ganha uma amplitude de movimento, as capacidades que estão incluídas, o que vai acontecer. Né, vai ser agora dia 14 de novembro e de setembro, e em novembro vai ter o Spine Move, que é a certificação da coluna, que vai ter em Belo Horizonte e vai ter aqui em São Paulo também. Aí tudo eu vou estar divulgando pelo Stories, pela timeline. Mas assim, é uma grande... eu sou uma pessoa muito prática, sabe? Eu gosto de pegar uma coisa e deixar ela o mais simples possível para passar para frente. Né? Então, são dois cursos que você consegue fazer e já entender e praticar para depois poder ensinar. Então, são ferramentas muito boas para trabalhar dentro da área. Com certeza vai ajudar. Bacana, show de bola. É isso que a gente precisa, né? De praticidade. Às vezes tu faz um curso aí, tu tem que estudar, não que tu não precise, né? Mas às vezes tu faz um curso para poder já colocar em prática, né? Já praticar aquilo ali. Às vezes tu precisa perder muito mais tempo, né? Ah, legal. Thaís, então... Tem alguma pergunta? Ah, é verdade. E aí, galera? Alguém tem uma pergunta aí para Thaís? Tinha passado uma antes ali, acho que a gente deixou passar ela. Deixa eu dar uma voltada aqui. Mas tu recebeu uns vários parabéns aqui. Obrigado. É a tua galera aí que entrou aí, que tá te elogiando aqui. Ai, gente, eu falei, que eu escolhi bem a mobilidade. Treine mobilidade que a vida de vocês vai mudar. Só digo isso. Com certeza. Olha aí, eu cheguei a virar a câmera aqui, não sei como é que eu desviro agora. Aqui, ó. Ah, show de bola. Olha aí, ó. Já tem um fã aí, Thaís. Show de bola. Thaís, então, quero te agradecer por ter batido esse papo aí comigo. Eu sou teu fã aí também, curto muito o teu trabalho. Continue assim, continue passando informação. Muito sucesso na tua carreira, tá? E eu gostaria que tu deixasse, nesse final, uma mensagem aí para os outros personal trainers de todo o Brasil, de todo o mundo aí. Gostaria que tu deixasse uma mensagem, algumas palavras aí que motivassem eles cada vez mais, motivassem a mim também, né? Porque eu acho que a gente precisa disso. A gente soube um pouco aí da tua história, viu que você começou lá embaixo também, passou por estágio, entrou na faculdade, meio assim, teus pais não eram tão a favor, fez estágio, começou lá de baixo, academia, foi trabalhando, hoje tem nome, tem respaldo, tem cliente, enfim, gostaria que tu deixasse algumas palavras de incentivo aí pra galera. Eu acho assim, para você ter sucesso não só na educação física, como em qualquer outra área, você tem que fazer aquilo com amor, então, para poder acordar de manhã e ter vontade, e não vai ser todo dia, mas assim, tem aquela motivação de eu vou fazer, pensar em algo que você se diferencie, né? Pegar alguma coisa que você realmente goste, dar mais a fundo aquilo para você ter um diferencial, né? Porque você vai chegar assim, eu preciso trabalhar, eu preciso de alguém com uma coisa de mobilidade, já vai saber que vai indicar para mim. Entendeu? Eu preciso de uma pessoa com problema na coluna, vai indicar pra mim. Se eu pego uma pessoa que quer um treinamento voltado pro futebol, não sou eu que vou dar. Vou procurar uma pessoa voltada pro futebol. O fulano da natação, da vôlei, não sei o que lá. Eu vou preferir o que dá só o futebol pra indicar. Né? Então, fechar o nicho, às vezes a gente acha que fechando, né, o que a gente quer trabalhar, a gente vai perder clientes. Pelo contrário, quando a gente se especializa mais, a gente vai ter mais pessoas, porque a gente vai ter um nicho de pessoas específico para trabalhar. E isso se torna referência. Estudar. E uma coisa muito importante, treinar. Mas assim, é um treinar diferente. O profissional de educação física, quando ele treina, ele deveria estudar enquanto ele treina. Entendeu? Porque muita coisa acontece dentro com o cérebro, com o nosso corpo, para produzir um movimento.
entendeu? Então a gente saber onde o nosso corpo está, aonde a gente está aplicando força, que cada parte nossa está fazendo, criar realmente a consciência da mente com o corpo é muito, muito, muito importante para a gente ensinar o nosso aluno. Porque você fazer um agachamento não é só você pegar um peso e subir e levantar. Tem desde a força que vai lá do seu pé, que passa pelo joelho, entendeu? E você só consegue dar esses detalhes que são preciosos para você ensinar um aluno quando você pratica, de verdade, né? Porque só empurrar é fácil, mas até para empurrar tem que pensar. Isso faz toda a diferença. Então não tenham medo, se jogue e seja bom e confie que tem espaço para todo mundo. Não precisa ficar olhando para o lado se a pessoa tem 15, 20 alunos e você tem 3. Você tem que pensar no 3. Por que eu tenho 3? Quero ter mais. O que eu posso fazer para melhorar? Exatamente. Show de bola, Thaís. Sabe as palavras. Obrigado. Desculpa te cortar, estava terminando o raciocínio aí. Imagina. Não, é que travou aqui. Não, mas é isso, gente. Tipo, nossa área é maravilhosa. Show de bola. Então tá, Thaís, muito obrigado. Obrigado por ter participado aí desse nosso bate-papo, desse projeto. Mas, assim, ó, Thaís, o que eu tava falando, então, em relação a isso é que a ideia do projeto, te agradecendo, então, por essa participação, por ter compartilhado aí tua história, tua experiência, ter motivado a galera aí a continuar na nossa profissão e acreditar nela e estudar cada vez mais, tá? Esse é o nosso intuito com o nosso perfil, com o Personal 10X, é levar essa motivação para o pessoal, incentivar cada vez mais, né? E distribuir essa informação para formar essa corrente de informação, de inspiração, porque eu vejo que a nossa profissão tem muita gente competente, tem muita gente que quer ir em busca e às vezes está vendo só aqueles que estão no topo e não enxergam o caminho. Então eu acho que alguns precisam conhecer esse caminho, que para muitos é árduo, né, Thaís? Então muito obrigado. É uma construção diária, né? Então, muito obrigado, Thaís. Uma boa noite aí, sucesso para ti, tá? E a gente se encontra aí Obrigadão. Se encontra nas redes sociais aí, quem sabe a gente faz um curso aí, uma hora dessa em São Paulo. Porque aqui no interior não vai acontecer o curso. Tá bom. Então, tá bom. Show de bola. O pessoal que acompanhou aí, muito obrigado. Quem quiser, só reforçando mais uma vez, Thaís, quem quiser acompanhar a Thaís no Instagram, que não acompanha ainda, é Thaís Pacheco Personal, Thaís com TH, né? Muita informação bacana. E o Personal 10X aí quer levar toda e qualquer informação que possa agregar o personal trainer. Beleza? Valeu, galera. Muito obrigado. Valeu, Thaís. Até a próxima. Boa noite. Muito obrigado. E todo personal trainer pode ir muito além do exercício, não só o exercício físico. Tá bom? Forte abraço.